Deus ama, aquele que Deus fala, aquele que Deus determina. Há um dia atrás aí, eu tive um desentendimento com minha filha mais velha, e confesso aos irmãos, a gente está meio empirrado um com o outro. Mas diante da igreja eu quero pedir perdão a Deus, né, por essa falta de entendimento, por essa minha falta de maturidade no momento de pedir perdão à minha filha. Mas diante da igreja, né, porque a palavra de Deus diz que aquilo que é confessado na terra é confessado no céu. Assim que chegar em casa, eu vou me reconciliar com minha filha. Porque Deus me incomodou no meu coração. Então, que a igreja me perdoe, que Deus me perdoe, para que se concretize aquilo que Deus quer fazer. Amém? Antes de começar a palavra, eu gostaria de fazer um quebra-gelo com os irmãos. Alguém quer o quebra-gelo? Vai ter um brinde no final do culto. No final do culto tem um brinde. Que foi mais? Tem um brinde. Amém? Então, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nisso. Certo? Eu vou falar uma palavra e os irmãos irão repetir comigo. Isso é Jesus, glória a Deus. Então assim, eu vou falar, enquanto eu estiver falando, os irmãos irão repetir comigo. E quando eu encerrar, eu vou fazer uma pergunta. E aquele que responder primeiro, vai ganhar esse brinde. Ok? Então não pode demorar. O Vivian, tu vai dar esse bolo. Vai ter que dar esse bolo para ele. Amém? Presta atenção, eu vou falar. Os irmãos irão repetir comigo. No final, que falar primeiro e responder primeiro a minha pergunta, vai ganhar um brinde. Amém? Vamos lá? Presta atenção, hein? Vamos lá? Branco. 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 O que é que a vaca bebe? Água! Ninguém vai ganhar o brinde porque o intruso saiu na frente gritando, dizendo que a vaca bebe leite. Hein? E por que você não veio ligeiro? Hein? Era pra vir aqui, Então eu vou ficar mais tarde. O branco, né? É o leite. O bezerro que come leite. Mas a vaca bebe água. Meus irmãos, não deixem que o mundo e que o inimigo ludibrie a sua mente. Renove a sua mente no Senhor. Amém? Não deixe que o inimigo desvirtue aquilo que Deus tem como chamado para a tua vida. Fique atento com o mundo, fique atento com o inimigo. Porque o inimigo pode querer dar leite para você beber. Ninguém vai ganhar porque você vem na frente e queimou todo mundo. Agora vamos ser sinceros, quem foi que levou? Não, você tem que ser sincero. Quem foi que respondeu leite aí? Não. Quem respondeu leite? Sincero. Quem respondeu água aí? Teve gente que não respondeu não, ficou calado. Eu respondi água.
sementinha nova. Jesus, você não falou isso com a gente, viu? Você não contou que tinha uma sementinha. Mais cedo eu falei com ele, tu é filho de pastor, não é porque eu lembrei de Zá. A sementou das árvores. Eu fui salvo, meus irmãos, com a graça e a paz de Cristo. Amém. Amém. Quero dizer nesta tarde que o que eu tenho para trazer, né, como palavra, foi praticamente tudo dito aqui nessa manhã e nesta tarde. Amém? O Senhor, eu preparei uma palavra, mas Deus tinha trazido outra ao meu coração e eu persisti em trazer a outra, mas Ele disse essa. E essa palavra que eu vou trazer, ela foi dita desde o início, começando pelo ministério de intercessão, depois veio a irmã Cida que deu seguimento na palavra, depois veio o irmão Alan, a irmã Cida que falou em ajuda, em compartilhar com ele, veio Alan, que falou em anunciar as boas novas, depois veio a irmã Isa, que falou sobre oração, depois teve a Tiara, que falou da dedicação, de ser alegre, de dançar para o Senhor, enfim, Pastor Jason também, que pela manhã falou religiosamente sobre arrependimento. Pastor Jason falou sobre arrependimento. E eu quero dizer para todos que não estamos aqui à toa. Não estamos aqui por uma casa. Amém? Eu gostaria que os irmãos abrissem em Efésios 4. Efésios 4. A partir do primeiro. Amém? Misericórdia. Você está aprendendo muito rápido. Glória a Deus. Amém. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos, em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O 9. Ora isto, ele subiu, que senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quantos aqui são corpo de Cristo? Amém. Glória a
Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inocentes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente, cuidado com leite, antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Eu queria que todos aplaudissem esse corpo de Cristo, que hoje subiu aos céus, a sua obra, o seu trabalho, a sua dedicação, como disse o nosso irmão Silvio, alcançou as narinas do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, meus irmãos, fala para a igreja de Éfeso, dando ciência, do chamado de cada um. Porque Cristo foi o único que desceu e subiu para preparar essa igreja. Amém? Eu quero abordar a partir do 11, que diz: e ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Amém? Os pastores aqui, queria que levantasse as mãos aí, os pastoras. Amém? Pastora, uma mãozinha lá, pastora. Não? Ela vai ser consagrada em nome de Jesus. Pastora. Alguém tem dúvida dos dons, do chamado que Deus tem para esses pastores? Vocês, pastores, têm dúvida desse chamado? Pois é. Meus irmãos, foi provado hoje aqui que ninguém é incapaz de atender o chamado do Senhor. Só que Deus ele vai denominar, ele vai separar, ele vai indicar conforme os dons de cada um, conforme o talento e os dons de cada um. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, 7, me parece, que fala sobre os dons. Amém? Eu quero dizer que ninguém é capaz de fazer a obra. Viu quantos subiram aqui nesse púlpito hoje, nesse altar? Melhor dizendo, perdão, o púlpito a gente chama lá de auditório, esse negócio. Viram quantos subiram aqui no altar do Senhor hoje? Dos mais experientes aos mais simples, humildes, envergonhados, Levanta aí, Tiago. Eita, Tiago, glória a Deus. Olha ali o leão, meu irmão, ó. Aquele leão ali não é o leão Vitória, não, viu? Não. Ali é o leão de Judá. O leão da tribo de Judá. Por isso que tu abre essa camisa, meu irmão. Esse leão te levantou para essa. Amém? E daqui, meus irmãos, eu creio que ainda vai sair pastores, pastoras, profetas, ainda vai sair doutores. E aqui existe ainda muitos evangelistas. Quantos são evangelistas aqui? Levanta a mão. Quantos são evangelistas? Amém. Teve alguns que não levantou. Mas eu quero dizer, meu irmão, que o Senhor tem um chamado para a tua vida. A gente sabe que a vontade está com 7 anos, 14, 21. Vai chegar.
Eu quero dizer, meu irmão, que evangelista, todos são capazes. É isso. Eu preguei aqui quarta-feira, a irmã Rita estava aqui, alguns irmãos. Eu desfrutei em Marcos 16, que Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele falou isso porque todos têm condições de ser evangelistas. Todos aqui têm talento, todos têm dons. Amém? A igreja de Cristo, existem muitas pessoas com talentos e dons, mas infelizmente alguns procuram viver em igrejas grandes para passarem despercebidos dos olhos dos homens, que Deus está de olho. Outros estão em igrejas pequenas, mas às vezes se omitem, às vezes se escondem. Mas Deus vai te descobrir, meu irmão. Não adianta tu correr, porque Deus vai te descobrir. Porque existe um chamado para mim, existe um chamado para você. Mas é preciso, meu irmão, se colocar no centro da vontade do Senhor. Olha o quanto, tanto de pessoas que subiram aqui hoje para falar a palavra do Senhor. Foi incapacidade, foi medo, ou foi disposição para se colocar nas mãos do Senhor para ser usado? Deus, Ele não quer crente turista. Deus não quer crente lustra-móveis, mas nós dizemos lustra-cadeira. Aqui não tem banco de madeira, né? É lustra-cadeira. Deus quer crente que trabalhe e que faça obras. Um dos maiores chamados do Senhor para nossas vidas é adorá-lo, é fazer conhecido o seu nome. Amém? Amém. E o outro é expandir o seu evangelho. O outro é expandir o seu evangelho. Mas infelizmente muitos rejeitam, muitos se escondem. Mas eu creio que a partir de hoje, falando em comunidade semente, muitos irão se levantar. Amém. Para colocar a mão na massa. Amém. Porque nós temos um chamado. Amém. E a comunidade semente vai atender esse chamado do Senhor. Amém. Glória a Deus. O versículo 12 diz: querendo, né, o aperfeiçoamento dos santos. Quantos são santos? Amém. Quantos são santos? Amém. São santos, meu irmão. O Senhor Jesus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, cada momento que nós se reunimos aqui, em culto, aos domingos, na quarta-feira, na célula, é um aprendizado que Deus traz para cada um de nós. Porque é através do pastor que nós vamos aprendendo. Confesso aos irmãos, eu digo muita coisa através do pastor. Muito obrigado, pastor. Obrigado, pastora. Mas eu digo pastor porque eu tenho uma ligação com ele mais do que com a pastora. Deus continua te abençoando. Porque Deus tem me dado sabedoria e entendimento através dos ensinamentos que Ele traz através da tua vida. Então, é preciso nós estarmos atentos, né, aos ensinamentos que Deus traz. Porque Deus seleciona uns para pastores,
uns para profetas, uns para evangelistas e outros para doutores. O intuito do Senhor é nos aperfeiçoar, é nos ensinar. Isso que aconteceu hoje aqui é fruto. Isso é fruto não só de uma disposição nas mãos de Deus, mas fruto de aprendizado. É um fruto de aprendizado. Porque Ele quer edificar cada dia que passa a sua igreja. Ele quer modernizar. Ele quer que a igreja cresça. E a igreja ela só vai crescer quando nós crescermos. Eu estou falando espiritualmente. Precisamos crescer para que o reino de Deus se expanda, para que a igreja cresça. E é através desse chamado do Senhor que nós iremos crescer. Nós temos aqui, meus irmãos, levitas que atenderam o chamado do Senhor. Nós temos intercessores, diáconos. Amém? Amém. Temos líderes de ministérios, né? Líder do Ministério de Família, é esse aqui que eu falo. Líder do Ministério Social, líder do Ministério de Intercessores, líder do Ministério de Louvor, João. E Deus, Ele tem usado esses ministérios simplesmente para agradar o teu coração? Não, meu irmão. É para edificar a igreja. Amém. É para crescimento da igreja. Amém. E é preciso não só fazer parte desses ministérios. Não é preciso só se colocar à disposição de Deus para trabalhar. É preciso ter vontade. É preciso ter amor para trabalhar na obra. E eu creio que a partir de hoje será diferente. Meus irmãos, eu sei que cada um tem suas ocupações, tem seus trabalhos, né? Homem com seus trabalhos, com suas faculdades, mulheres, donas de casa, né? Com seus trabalhos também. Mas é preciso a gente entender que Deus está em primeiro plano em nossas vidas. Trabalho, família vem em segundo plano. Eu não estou dizendo para você abandonar sua faculdade, seu trabalho, abandonar sua família, não, meu irmão. O que eu estou dizendo é se dedicar àquele que te dá tudo isso, aquele que te dá condições de fazer tudo isso, se dedicar àquele que te dá condições de ser o que você é, ou melhor dizer, de sermos o que nós somos, né? E quando nós se colocamos à disposição de Deus, sobe aos céus com um cheiro suave e agradável às narinas do Senhor, como revelou aqui o irmão Silvio. Então, tudo que foi dito aqui, né, pode observar, do início até este momento, que pode estar vindo mais uma surpresa aí mais tarde. O Senhor fez para se confirmar essa palavra. Todos nós temos um chamado. Todos nós. Não adianta correr. Deus nos chamou, meu irmão, a gente para ficar em banco de igreja. Deus nos chamou para vir bater ponto, não. Crente batedor de ponto, não. Não estou criticando, não, viu, meus irmãos? Porque quando eu falo assim, eu me incluo nesse meio também, para acordar junto com vocês. E essa edificação, né? Vamos lá no versículo 13 que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. Alguns vão dizer assim:
Mas Jesus é o próprio Deus. Por isso que ele alcançou a perfeição em tudo, fez tudo como Deus fez. No princípio era o verbo se fez. No princípio era o verbo se fez. Ele operou como homem, meu irmão. Ele sentiu, sofreu e passou todas as coisas que nós passamos no dia de hoje. Não foi fácil para Jesus, não. Ele enfrentou tudo e a todos. Teve uso de armas, teve força. Todo o operar de Jesus Cristo foi na sabedoria e no entendimento que veio do alto. Amém, meus irmãos? Amém. Então, Jesus ele disse que somos capazes também de enfrentar. Nós temos estrutura como ele, mas é preciso se colocar no centro da vontade de Deus, que foi isso que ele fez. É preciso termos a maturidade de Cristo. É preciso ter o entendimento de Cristo. Quantos vieram aqui à frente para pedir perdão ao irmão? Quantos vieram para pedir perdão mesmo aos parentes ausentes, mas confessar diante da igreja, para que seja confessado diante de Deus? Você sabe o que é isso, meu irmão? Meus irmãos, minha irmã, é maturidade, é o entendimento, é isso que o apóstolo Paulo fala aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, amadurecimento, conhecimento, estrutura de Jesus Cristo, para sermos uma igreja edificada, para sermos uma igreja de servir ao Senhor. Porque o nosso ministério começa em casa. O primeiro ministério do homem é a família, e se estende na igreja, e aí vai para a sociedade, vizinhança, trabalho, escolas, faculdade. E qual é o meu e o teu amadurecimento, o meu e o teu entendimento para enfrentar tudo isso aí fora? Eu costumo dizer que se tudo vai bem em casa, na sociedade vai bem. Se tudo não vai bem em casa, na sociedade vai mal. Então, por isso que foi importante esse ato da pastora nessa manhã. É algo de Deus, pedido de perdão. E eu também, como CN, resisti. Mas tudo acontece com um propósito. Tudo acontece com um propósito. E eu tinha orado, pedido perdão a Deus, né, por tudo que eu tinha feito e tal, mas um coração duro em relação à minha vida. Deus estava o tempo todo me dizendo: tu não vai subir a lista antes de pedir perdão. Tu não vai subir a lista antes de pedir perdão. É preciso ter esse amadurecimento de Cristo, meu irmão, esse entendimento, viver com humildade, mansidão e paz, para que as coisas andem no reino de Deus. Amém? Mas eu quero dizer, né, dentre várias coisas que é preciso nós fazermos em nossas vidas, para que esse chamado se cumpra, para que nós como igreja sejamos edificados e para que venhamos chegar a essa maturidade de Cristo. Uma das coisas que eu sempre falo aqui, 1 Tessalonicenses 5,17. Os irmãos sempre, quase todas as vezes que verem eu aqui pregando em qualquer lugar, de vez em quando eu vou estar sempre falando desse texto, né, pastor? 1 Tessalonicenses 5,17. Foi o que Isa falou. Orai, a oração faz parte de um relacionamento com Deus, sim ou não?
É preciso ter relacionamento. Se nós não temos relacionamento diante desse chamado com Deus, se nós não temos relacionamento com Ele, como Deus vai operar sobre nossas vidas para que possamos atender esse chamado do Senhor? E uma das, que eu falei, dentre várias, uma das coisas é uma vida de oração. Quer ver outra coisa, meu irmão? Uma vida de adoração. Uma adoração presencial, uma adoração em espírito e em verdade. Seja aqui no templo, em casa, dirigindo o fogão, dirigindo a pia, seja ao pé da máquina, seja na caneta, advogando, seja dirigindo o carro, fazendo Uber. O nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor não pode faltar, porque isso faz parte de um relacionamento, ele é diário. Uma outra coisa, meu irmão, é por isso que eu estou falando que tudo foi dito aqui. Jesus falou sobre isso e Alan também. Analisai as Escrituras. Jesus disse que lia de vez em quando, tal, depois foi aperfeiçoando. Quantos de nós, meus irmãos, deixamos a Bíblia aberta lá no... Os irmãos vão me ajudar, Salmo 121, Salmo 91, 23, qual é mais? 46, 40, né? Esperai no Senhor, né? Salmo 100, Salmo 105, 23. Quantos de nós deixamos a Bíblia lá aberta para que as pessoas talvez cheguem e vejam que você é crente, né? Quantos vai pegar a Bíblia lá na estante, está cheia de teia de aranha, pega ela, passa o pano, a mão só para vir para a igreja? É preciso relacionamento, meu irmão. O conhecimento que o Senhor faz só vem através da palavra. Se não analisar, não vai ter conhecimento. Claro que em Provérbios fala, quer ter conhecimento? Busque do alto. Quem parece que está em Provérbios, no livro de Provérbios, tem um texto de Provérbios. Tiago também fala sobre isso. Quer sabedoria? Busque do alto. Ore. Peça direcionamento a Deus. Mas não deixe a Bíblia como um amuleto na estante, porque é daqui que nós iremos tirar o conhecimento. Amém? Uma outra coisa, meu irmão, é preciso termos compromisso. É preciso termos compromisso com o Senhor. Se nós não temos compromisso, como seremos edificados? Como iremos edificar o irmão? Está presente, meu irmão, nos cultos, aos domingos, às quarta-feira, nas células, enfim, nos eventos ao qual nós somos chamados. Faz parte do compromisso. Participar de momentos de comunhão faz parte do compromisso. Dizimar e ofertar na casa do Senhor faz parte do compromisso. É preciso ter um compromisso com Deus. É preciso ter relacionamento, é preciso ter compromisso. Quantos de nós, meus irmãos, erraram a missão, e às vezes reclamamos, às vezes mesmo murmuramos, nos atrasamos, demoramos em fazer? Será que Deus se agrada disso? Como é que você vai descobrir o seu chamado? Como você vai botar o seu chamado em prática se não tem compromisso? Além dessas, meus irmãos, e várias outras que podemos citar,
Eu gostaria que os irmãos abrissem aí 1 Coríntios 13. Amém? E agora, passo a vós mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu falasse as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tivesse, eita, esse povo comeu pra caramba no dia, não está aguentando mais nada. Só Jesus, dá força, Senhor, para o teu povo, em nome de Jesus. Se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como a prata que retine. Vai passando, meu irmão. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os ministérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada seria. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoístamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a justiça, pois a sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como um menino, sentia, falava como um menino. Quando cheguei à idade de adulto, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje conhecemos em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Guarda. Sendo assim, permanece até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o quê? O amor. Não adianta nada do que nós fizemos aqui hoje sem o amor. Sempre foi, é e sempre será assim. O Senhor não muda nada. Deus é amor. Jesus é amor. Se não tiver amor, não tem compromisso. Se não tiver compromisso, não tem relacionamento. Se não tem relacionamento, não tem edificação de igreja, não tem crescimento de igreja. É preciso ter o amor para que esse nosso chamado, esse nosso crescimento seja possível. E eu quero dizer a você, meu irmão, quando o apóstolo Paulo ele fala em edificação e ele fala aqui edificação, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ele quer nos preparar para que através da minha e da tua vida,
o corpo de Cristo ainda cresça ainda mais, espiritualmente e numerosamente. Porque ainda existe muitos lá fora, meu irmão, esperando o chamado do Senhor. E depende de mim e de você, para que esse chamado se cumpra na vida deles. É para isso que o Senhor quer a edificação. É para isso que o Senhor quer o amadurecimento de cada um de nós. Na experiência, na sabedoria, na mansidão, na humildade, mas principalmente no amor. Amém? Então é preciso atender o chamado do Senhor. É preciso desenterrar esse talento. É preciso desenterrar esse dom. Não deixe, meu irmão, esse talento, não deixe esse dom escondido. Porque nós poderemos não conhecer nem entender, mas Deus sabe, Deus conhece. Amém? Neste momento eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor. E eu gostaria que a igreja, como um todo, fizesse um círculo, desse a mão